Olá, eu sou o Dr. Hamilton Moreira, eu sou médico oftalmologista e hoje nós iniciamos nosso podcast Livre-se dos Seus Óculos. Para isso, eu convidei dois grandes amigos meus de longa data, a Elisa Zinher e o Jean-Louis de Ipocá. Então, para a gente quebrar o gelo, Jean, me explica o que você está fazendo de óculos escuros num podcast dentro aqui do Shopping Cristal. Claro, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade aqui de estar presente no podcast, conversando com o Dr. Hamilton e com a Elisa. Eu estou de óculos escuros porque eu realizei a cirurgia da miopia na quarta-feira e os resultados foram surpreendentes. Mesmo depois de 2 dias eu já estou conseguindo enxergar quase tudo perfeito e tem sido uma experiência muito boa. Os óculos escuros é porque meu olho está um pouco sensível à luz clara, então para não incomodar muito eu estou com eles. Mas depois a gente vai tirar para mostrar para o pessoal, senão eles acham que você vai estar com problema. Muito bem. E você, Elisa, conta para mim, assim, mais ou menos como que é o teu papel aqui em relação à parte livre-se dos seus óculos. Começa que eu não nasci de óculos, eu nunca usei óculos na vida. Por volta dos 55 anos, tardiamente, eu comecei a precisar de óculos para leitura. E me incomodava demais. E eu peguei justamente uma época que a gente entrou na pandemia. Usar óculos com máscara é uma coisa extremamente desagradável. Na primeira oportunidade que eu tive, eu fiz a cirurgia. Então, diferente do Jean, você não usava óculos quando você tinha 20 anos, 16 anos, 25, nem 30 anos. Nem 5, nem 10, nunca. Foi depois de um certo tempo que você começou a ter necessidade dos óculos. Esse tipo de óculos é só para leitura que você usava? Sim, a tal da presbiopia que o senhor me falou muito. Presbiopia, muito bem. Deixa eu querer saber de vocês, eu gostaria de saber como que era a vida de vocês, quais eram as dependências, o que era ruim que fizeram com que vocês procurassem a cirurgia de tirar os óculos. Vou começar com você, Jean. Você tem quantos anos, Jean? Conta para mim. Eu tenho 24 anos. 24. Você acabou de sair da faculdade. Sim, 2 anos atrás. Certo. Então, conta para mim como que foi tua vida com os óculos. Quantos anos você tinha, mais ou menos, quando você começou a usar os óculos? Especialmente, o que dificultava a tua vida em termos de qualidade de vida com os óculos? Eu fui diagnosticado com miopia, acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Foi na 3ª série do fundamental, quando a professora ela percebeu que eu forçava muito a visão para olhar para o quadro. Então, ela chamou minha mãe, e minha mãe contatou o Hamilton. E eu descobri que eu tinha miopia e desde então eu comecei a usar óculos. A parte do óculos, para mim, ele nunca foi muito estético, sabe? Eu não me incomodava em usar óculos, e sim a praticidade dele. Isso piorou muito depois que eu comecei a fotografar mais indo para a montanha, acampando, explorando a natureza. E eu percebi que o óculos ele realmente atrapalhava muito mais do que ajudava. Então, quando o seu corpo está quente, o ar está frio, ele embaça. Quando você vai tirar foto, você não consegue enxergar tão bem. Quando chove, você fica com as gotas na lente. Então, tudo isso são fatores assim do meu estilo de vida que me atrapalhavam muito. Além de questões assim, você vai deitar no sofá, o óculos fica torto. Você acorda, sempre bota o óculos, não consegue enxergar nada. Senta em cima dos óculos, quebra. Sim, isso nunca aconteceu, né? Eu sempre cuidei muito dele. A tua mãe brigava com você quando você quebrava os óculos? Eu nunca quebrei muitos óculos. O primeiro e último óculos que eu quebrei foi recentemente, que simplesmente rachou no meio. Eu peguei uma fita crepe e passei em cima. Eu te conheço, já desde que você é neném, desde das fraldas ainda. E aí, como você falou, né, eu nem me lembrava, por volta dos 8 anos, mais ou menos, você começou a usar óculos. Era uma criança. Com quantos anos você acha que você começou a ter consciência, assim, poxa, você falou da parte de montanhismo e tal, mas isso também é agora mais recente, né? Você começou a tirar fotos e tal. Com quantos anos você mais ou menos percebeu assim, poxa, isso é inconveniente para mim? Mais ou menos, você tem ideia para me dizer isso? Eu acho que foi uns 2 anos atrás. Uns 2 anos mais ou menos. Eu não estava desenvolvendo muito esse pensamento de querer me livrar dos óculos, eu acho que muito por um medo irracional, sabe? O meu pai, ele teve miopia, ele fez a cirurgia também, e ele sempre falava para mim, filho, faça a cirurgia. Eu fiz há 30 anos atrás, que era uma tecnologia totalmente diferente, agora com certeza as coisas são muito melhores e não foi tão ruim para mim. Então aí eu comecei a me acostumar com a ideia, conversar com o Dr. Hamilton, e aí vamos fazer logo isso. Você falou um negócio que
que para mim é muito interessante, porque existem estudos a respeito disso, que usar óculos não é simplesmente uma questão estética, né? Existe uma coisa muito maior do que isso para quem usa óculos. E você fala assim, eu não... Você se gostava, quando você olhava no espelho de óculos, você se gostava do teu visual, ou é uma coisa que te desagradava com o uso de óculos e uma das razões foi isso? Ou assim, não, eu até gostava dos óculos. Como é que era essa parte estética em relação aos óculos? Eu gostava da minha aparência com os óculos muito por conta de eu ter me acostumado também, sabe? Eu nunca fui uma pessoa de usar muita lente de contato, eu já tentei algumas vezes, mas eu nunca consegui pegar esse hábito. Eu sempre recorri ao óculos, que para mim era a solução mais fácil para enxergar melhor. É mesmo, você teve uma época que até eu sugeri você falar sobre lente de contato, fazer lente de contato. Me explica um pouquinho a tua experiência com a lente de contato, faz favor. Primeiramente, assim, a lente de contato, ela requer muito cuidado. Então, você tem que sempre estar higienizando suas mãos enquanto você vai encostar no seu olho. E a coisa que me desagradava um pouco da lente de contato é que meu olho ressecava bastante. E, às vezes, a lente entrava para dentro do olho e se incomodava muito. Então, para não ter essa dor de cabeça, assim, de, meu Deus, cadê a lente dentro do meu olho? Eu preferia usar o óculos. Muito legal o que você está falando. Isso é até um serviço de utilidade pública, porque lente de contato, às vezes, as pessoas compram até na internet já. E, às vezes, assim, quando o olho fica seco, quando acontece como você tinha, eu me lembro bem, ficava com o olho até vermelho no final do dia, às vezes isso pode estar sendo um risco para a pessoa. Então, é um alerta que você traz aí, muito interessante para o pessoal. Lente de contato é maravilhoso, mas quando não incomoda. Quando a pessoa usa aquilo sem incômodo. E aí, então, você entrou na faculdade e tudo, e daí você percebeu que pelo que eu entendi, especialmente para as atividades outdoor e para fotografia, incomodava a presença dos óculos, é isso? Demais. Era uma coisa que... Tá. Primeiramente, eu só conseguia enxergar o mundo através da lente dos meus óculos, e quando eles embaçavam, eu não conseguia enxergar a cena, eu não conseguia fazer as composições, eu não conseguia estar mais presente no momento. Esse que é o resumo, sabe? Que é uma barreira a mais, sabe? Que você tá ali no... Um handicap, né? É um handicap. Uma limitação. Que é isso que os estudos mostram mesmo. Que impede de você estar mais presente no momento ali, aproveitando a companhia dos amigos, da natureza. E também do espetáculo que está acontecendo, então... Nós já vamos voltar no negócio que você falou de medo da cirurgia, mas antes eu vou explorar um pouquinho a Elisa aí. Exato. Elisa, você deixou claro já para o pessoal que você não nasceu de óculos, você não tinha nenhum defeito de visão. Graças a Deus. E por volta dos 50, 55 anos, você começou a ter dificuldade. De que forma você experimentou essa dificuldade, essa progressão? E quando que você notou assim, poxa, não dá mais, eu quero me divorciar dos óculos? Me explica um pouco mais. É bem interessante, porque foi um divisor de águas, assim. Eu fiz uma viagem e não levei meu óculos. Só que assim, no voo, eu peguei meu celular, não conseguia, eu fiquei profundamente irritada. Quando eu cheguei, a gente estava eu viajei com meu filho, a gente foi para Roma, quando eu cheguei lá, desci no aeroporto, fui comprar um óculos lá de perto para poder usar. Então, aquilo foi nesse dia que eu não gosto, não quero, não consigo ficar sem. E não consigo ficar sem. Né? Deixa eu entender, deixar claro, eu entendi bem na época também, porque fui eu que te operei, mas vamos lá. Você não conseguia nem mesmo uma função normal, de uma vida normal, sem ajuda de óculos? Não. Não conseguia? Não, para perto, né? Isso. Para perto, porque assim, eu trabalho muito com computador. Então, eu estou aqui, estou vendo o computador, de repente, o óculos que eu estou usando, aquela distância do computador, não é o mesmo óculos que eu preciso para uma leitura, então põe e tira de óculos, aí alguém te chama do lado, você está com óculos, você olha, a tua visão está embaralhada. Me explica um pouco mais da experiência lá de Roma, que eu gostei. Você chegou e já... no aeroporto. Não dava mais. Não, é porque foi assim, eu não levei de propósito óculos, não vou precisar. Mas durante o voo, você vai mexer no celular, vai fazer isso, aquilo. Não conseguia. Eu desci... E você foi numa daquelas lojas que na Europa vende os óculos assim, vai lá na ótica e experimentou dois... E resolveu, então... Eu já sabia quanto era meu grau, já tinha sido prescrito, né? Daí não foi difícil isso. E aí,
você voltou da Europa, tal, e quando que você decidiu, assim, me chamar e falar assim, doutor Milton, eu quero divórcio, eu quero me separar dos óculos, eu quero independência dos óculos? Provavelmente você não vai lembrar, mas eu muito bem, porque o caso é meu. Eu deveria ter operado, eu não me lembro se era 24 ou 31 de março de 2020. 2020? É, porque daí veio o Covid. Daí veio a pandemia, exatamente daí a minha época. a cirurgia foi suspensa. E daí nesse stand-by, a gente sem saber, eu particularmente sem saber direito o que vai acontecer. Por isso que eu falei, usando óculos, com máscara e tudo, foi um tormento para mim, foi um tormento. Foi muito pior na época, é verdade. E eu não usava óculos. O pessoal durante a pandemia teve uma dificuldade enorme. Você também teve isso, já, quando na pandemia você tinha que usar óculos, embaçava teus óculos direto ou não? Quando eu tava usando máscara, sim. Era terrível. Horrível. Né? Você não consegue enxergar nada. Agora vou explorar um pouco o medo da cirurgia, porque eu faço essas cirurgias todas as semanas. E às vezes a pessoa fala, doutor, eu estou com medo. Eu falo assim, eu teria medo se você não tivesse medo, né? Porque ninguém vem tomar sorvete aqui no centro cirúrgico, né? Então é natural um certo medo. Quando o medo passa do ponto, o que o ser humano faz? Ele se acua, fica imóvel, não toma providências. Quando não existe o medo, é pior, né? É pior. Então, me explica um pouco mais. Você mencionou que o teu pai tinha feito a cirurgia, né? Então, me explica um pouco mais esse medo que você mencionou assim, olha, eu tinha um medo que depois eu vi que não era verdadeiro. Enfim, fala um pouco mais desse medo que você tinha da cirurgia. Eu acho que o medo, assim, é que se trata dos olhos, né? Que é uma parte muito sensível do corpo. Então, naturalmente, você tem uma tensão, assim, meu Deus do céu, eu vou estar acordado durante a cirurgia, eu vou enxergar tudo durante ela, e eu tenho que ficar parado, não posso me mexer, as máquinas vão fazer tudo, o laser, mas a gente tem que lembrar que sempre acompanhado de profissionais excelentes e de uma tecnologia de ponta. Então, essa parte que eu mencionei no início, que era muito irracional. Meu pai, ele fez a cirurgia há 30 anos atrás, com uma tecnologia que já era boa na época, que ele falou que não doeu nada, e agora avançou muito a medicina também, os métodos, e eu fui ligando os pontos. Um amigo meu também fez recentemente a cirurgia da miopia, e aí eu tava conversando bastante com ele, ainda tô na época, porque ele falou, nossa, quando você fizer, você vai ver que vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, e é realmente uma das melhores coisas que eu fiz, assim. Melhorar a qualidade de vida, e é isso que eu tô há 2 dias só chegando. É importante a gente lembrar, né? A cirurgia da miopia, que é a cirurgia que você fez, ela evoluiu muito nos últimos anos, né? A segurança, especialmente. Quando a gente pensa, não dá para acreditar, mas os estudos mostram 99,7% de acerto quando o caso é bem selecionado. Quando o caso não é bem selecionado, daí muda. Mas é justamente por isso que existem todos aqueles exames assim que você fez antes. Me explica um pouquinho a tua experiência em relação aos exames para preparar você para a cirurgia. Você teve que parar, você usava esporadicamente a lente de contato, mas você teve que parar a lente de contato. Me explica um pouquinho a respeito disso, faz favor. Tem uma diligência bem grande ali, né, na hora de você saber se está apto ou não para fazer a cirurgia. Porque eu acho que eu tenho uns amigos que gostariam de fazer, mas infelizmente o grau deles não está estabilizado ainda, então eles não podem. O meu grau, ele estabilizou da miopia já há alguns anos, em mais ou menos 3 graus, e a série dos exames, você faz uns 4 exames diferentes, eu acredito, ou mais, com os aparelhos, vendo, examinando sua córnea, sua retina. Eu tive, né, uma análise que eu estava com umas dobras na minha retina, se não me engano, né, doutor? E eu tive que fazer a reparação dela para fazer a cirurgia da miopia. Eu acho que você toca no assunto, eu justamente queria chegar nesse negócio aí do laser. Porque eu que conheço bem o teu caso, né? Então eu sei que você teve que fazer um laser para a retina. Então, o que a gente tem que fazer? É importante, a gente se cerca de toda a segurança possível. Porque você não vai fazer uma cirurgia reparadora, você vai fazer uma cirurgia para melhorar a qualidade de vida e pela conveniência de não precisar mais uma prótese externa, não precisar mais dos óculos para poder enxergar bem. Então, a responsabilidade médica é ainda maior. Então, você mencionou algumas pessoas, teus colegas ainda não estão com a miopia estável, não podem fazer. Tem muitas pessoas que não podem fazer. Então, os exames são muito importantes, porque quando
dá para fazer, como é o teu caso, que tem segurança, que os exames mostram que é seguro, realmente aí é uma cirurgia bem mais tranquila, como você pode. Mostra para aquela câmera lá, tira os óculos, mostra lá. Fazem quantos dias você tirou? 2 dias. 2 dias que você fez a cirurgia. Gostei Sim. de ver. Põe de volta por causa dos óculos. Agora vamos lá. Elisa, você também teve medo da cirurgia? O que te adiou um pouco a cirurgia foi medo da cirurgia? O que adiou foi a pandemia, realmente. Medo é assim, eu tive muito mais medo de fazer um exame de colonoscopia alguns dias atrás do que a cirurgia. Por estar em suas mãos. E isso não é demagogia, é verdade, por me sentir segura, por saber que o senhor conhecia meu caso, por todas as explicações que eu tive. Então, é lógico, o senhor mesmo falou, não vai tomar sorvete, a gente não chega lá totalmente, não é nada. Mas assim, medo eu não tive. Medo eu não Legal. tive. Você falou uma coisa importante, e eu gosto de falar assim, quem tem um médico, tem um médico, quem tem 2, não tem nenhum. Quando você confia num médico, é importante você seguir com aquele médico. Eu acho que é uma das coisas que melhor dá resultados, que mais te protege, é justamente se confiar no médico e seguir adiante. Em Curitiba nós temos diversos médicos aptos para fazer essa cirurgia e vários centros cirúrgicos também que acabam fazendo. Agora vamos falar da experiência da cirurgia. Você falou um pouco, a Elisa não falou nada ainda. Então, vou começar com a Elisa agora. Né? Como é que foi o dia da cirurgia, a experiência da cirurgia? Você tinha feito todos os exames, né? No teu caso, a gente pôs uma lente dentro do olho, então tinha todos os exames realizados, a gente já tinha calculado a lente, a gente já tinha falado sobre qual a lente que a gente ia colocar no teu olho. E aí me conta, você acordou às 5 da manhã, muito antes do que precisava? Me explica como é que foi o dia da cirurgia, a tua experiência para a cirurgia. A única coisa desagradável para mim era não poder tomar água, porque eu sou uma pessoa que toma bastante água. Então, não tomar café da manhã, isso era... E mesmo assim, né? 2 horinhas, 3 horinhas ali, depois que acorda sem tomar água. Mas eu acordei, a minha irmã me acompanhou ao centro cirúrgico, eu entrei, fui muito bem tratada, muito bem atendida o tempo todo. Eu não tinha uma enfermeira ou um médico ao meu lado o tempo todo, mas assim, de tempos em tempos, tudo bem com você, o preparo, porque estavam pingando colírio, Pulsionaram uma vez, isso mesmo? Aveia, eu já fiquei um pouquinho mais relaxada ali, tranquila, mas acordada e conversando. Em determinado momento, eu fui conduzida na maca, onde eu já estava, é maca, né? Assim, isso, na maca mesmo. Isso mesmo. Fui naquela com rodinhas e tal. É interessante, porque você deita ali, você vai e volta, é sempre ali, naquele lugar, naquela maca, naquela mesa, digamos, de cirurgia, né? Fui conduzida para a sala onde foi feito o laser, que para mim foi uma experiência extraordinária. O senhor talvez não tenha percebido, porque eu imagino que sua cabeça fica lá, não sei, no microscópio, qualquer coisa assim, mas durante o laser, o senhor comentava o tempo todo, numa voz muito calma, muito tranquila, vou fazer isso. Anestesia verbal. Anestesia, talvez seja. Existe esse termo. Então, muito tranquila e contando tudo o que acontecia. Eu não senti absolutamente nada, dor, nada. Eu lembro que o senhor falou uma pequena pressão, eu não me lembro nem de ter sentido a pressão, eu estava acordada. O que eu lembro é de ver luzes, assim, para mim era um caleidoscópio de luzes brancas, sim. Muitas figuras geométricas, mas bonito. Eu me lembro assim de ter a sensação de sorrir enquanto esboçar sorriso enquanto aquilo acontecia. Legal isso. A tua cirurgia é muito diferente da cirurgia do Jean-Louis, muito diferente. Eu posso dizer, as duas, o propósito é o mesmo. Por exemplo, você operou os 2 olhos? Não, um só. Um só. Porque o outro continua muito bom e você usa então esse olho para longe, mas para perto você usa o outro, né? E aí o outro tem uma lente que tem grau longe e perto, né? Longe, perto e meia distância para o computador, como também. você falou. Mas a experiência é totalmente diferente de um para o outro. A cirurgia que é feita para uma pessoa que já chegou nos 50 anos, ou seja, que está procurando o médico para se libertar dos óculos, a dependência dos óculos de leitura, é um tipo de cirurgia. Já a cirurgia que é feita para um jovem que tem que quer melhorar a qualidade de vida e que usa óculos desde a infância e agora estabilizou, é bem diferente uma da outra. Você operou os 2 olhos juntos no mesmo dia?
Foi no mesmo dia, um seguido do outro. Um em seguida do outro. Então é bem diferente, ou seja, a Elisa, ela, né, por ser um tipo de cirurgia que a gente põe uma lente dentro do olho, operou só um olho e teve o laser e depois a colocação da lente. Você já operou os 2 olhos com o laser. São lasers totalmente diferentes, apesar de ser o mesmo nome, são equipamentos totalmente diferentes. Vocês sabiam disso já? Sabiam, né? A gente dá uma olhadinha antes de operar. Eu quero fazer um teste com vocês aqui para ver se realmente funcionou. Eu vou pedir para a produção trazer um texto aqui. Eu quero ver se você consegue ler para o pessoal da coisa sem óculos. Aí tem um folderzinho aqui de um pessoal aqui do shopping. Veja aí se você consegue ler uma letra menor aí para o pessoal poder entender se realmente dá para ler ou não. Vamos para a África do Sul, então. Hospedagem em Joanesburgo, Kruger e Cape Town. Passeio de acordo com o roteiro. Tá bom, não precisa fazer a propaganda para o pessoal. Né? O pessoal da agência de viagem vai gostar. Realmente vou mostrar aqui para a câmera, é uma leitura de letrinhas pequenas e que é muito gratificante quando a gente percebe que você está lendo, que você está conseguindo trabalhar e que você está conseguindo trabalhar também no computador. Geluísa, se quiser pôr os óculos de volta por causa da luz, você que sabe. Se estiver se sentindo confortável, você é muito bonito. Sem óculos também pode ficar. Obrigado, sem óculos, sem problema. Lisonjeado. Conta para mim agora, e vocês dois fiquem à vontade, podem interromper eles se precisar, como que foi a experiência depois da cirurgia. Então, eu acho que vale a pena falar sobre o pós, você que ainda tem só 2 dias, mas em relação à dor, o desconforto, que tem um certo desconforto, é claro, é uma cirurgia, ninguém está tomando pirulito, sorvete, né? E depois, aí, o que você já experimentou nesses 2 dias que mudou um pouco? Eu achei o pós pior do que a cirurgia em si. Uhum. Quando eu saí do centro cirúrgico, eu tava enxergando tudo embaçado, usando um óculos de sol, assim, super escuro também. Cheguei em casa, almocei, não tava conseguindo, tava meio esborrão, assim, no meu prato. Aí eu, vou descansar no meu quarto. Eu fechei, fiquei no meu quarto escuro, dei uma dormida. Uhum. Aí quando eu acordei, meus olhos estavam lacrimejando muito. Parecia que tinha uns grãozinhos de areia, sabe? Uhum. Então fui passando os colírios. O olho não parava de lacrimejar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Uhum. E ao passar da tarde, o lacrimejamento começou a diminuir bastante. E no final, assim, no início da noite, eu já estava só com um pequeno incômodo. Uma coisa assim que você tem que se policiar muito é que dá vontade de coçar e na sua vida inteira, quando você tem uma coisa no olho, você quer coçar o olho. Então você acha que assim, as primeiras 24 horas após a cirurgia, você teve um desconforto? Sim. E você teve que tomar remédio para isso ou não precisou? Tomou um remedinho? Tomei um analgésico. Tomou um analgésico. É bom. É sempre bom isso porque ajuda um pouquinho na recuperação. Com quanto tempo depois que você percebeu assim, ficou legal, tô mais tranquilo? No dia seguinte, quando eu acordei e fui retirar a lente de contato. Isso. Então você fez a cirurgia na quarta, hoje é sexta, então foi ontem, quinta-feira, que você já começou a se sentir melhor. Sim. Tá, e de ontem para hoje você está sem óculos. O que aconteceu na vida de diferente nessas últimas 24 horas, assim, que você, afinal de contas, mudou alguma coisa, não mudou? O que você me diz? Parece que você está reaprendendo a enxergar de novo, sabe? Porque quando eu tava com a lente de contato, eu tava pensando que tava enxergando melhor. Aí você tirou, daí deu as coisas ficaram um pouco embaçadas. E aí, com o passar das horas, elas vão ficando cada vez mais HD, né? Você, antes da cirurgia, né, e pós-operatório, né? Antes da cirurgia, você tinha dificuldades que você falou ali para fotografia e tal. Claro que em 2 dias você não foi fazer montanhismo nesses últimos 2 dias, mas você já testou assim, como é que está a tua visão para ver a televisão, essas coisas assim, as atividades comuns, pelo menos? Eu já testei. O meu próprio computador, assim, na parte de edição de fotos. O que acontecia? Meu óculos, ele tava com uma lente e a película antirreflexiva tava começando a sair. Certo. Então fica tudo arranhado, parece. Parece um monte de sujeira que tá no óculos e não dá para tirar aquilo.
Então, quando eu estava editando as fotos, eu não estava enxergando a nitidez delas e eu não estava gostando muito do processo. Então, eu tô com algumas viagens ainda no backlog para editar e agora eu tenho que tirar isso da frente. Legal. Então agora você está conseguindo fazer isso sem óculos. Sim. E você, Elisa, como é que foi a tua experiência depois da cirurgia? Porque teve uma recuperação, né? Como é que foi essa recuperação e daí, eu não sei bem como hoje em foi dia? a saída do dia do centro cirúrgico, mas eu não sei como é que eu saí de lá. Eu me lembro da parte da cirurgia, de tudo isso, me lembro de médicos falando comigo, mas daí eu me lembro de ver, estar enganchada na minha irmã, saindo assim, ver o carro dela e para lá, mas eu tive assim eu não lembro. Você lembra das luzes, do caleidoscópio, como você falou, uma sensação me lembro da interessante? maca mudando de sala novamente, mas fui para um lugar, fui para outra sala depois. Me lembro que o médico chegou e falou assim, agora você vai ficar, vou deixar você mais tranquila um pouco. Certo. Me lembro exatamente dessa palavra e daí eu não me lembro mais assim das coisas. Porque, só para esclarecer, a tua cirurgia é diferente do Jean e a tua cirurgia é feita realmente uma pequena sedação para você ficar um pouquinho mais calma durante o implante da lente. E por isso que você teve essa sensação depois de não lembrar direito dos mas que não me fez mal nenhum, né? Eu estava com a minha irmã, fui para casa, almocei, depois do almoço eu já lembrava. Eu achei interessante que o senhor perguntou do Jean. No dia, eu não vou esquecer, na noite da cirurgia, foi uma quarta-feira, eu estava com o meu celular, com o laptop aqui na frente, e eu dormi na casa da minha irmã por preciosismo, na verdade, porque não precisava. Então, o celular, eu lendo o celular, o computador no dia da cirurgia. E eu estava num quarto, assim, onde é a janela, tem o muro, a casa do vizinho, e eu estava enxergando o celular, o computador e tudo, sem óculos, sem nada. Foi maravilhoso. Legal, legal. Eu gosto do que vocês contam, porque traduz muito o que a gente encontra no dia a dia. E sendo meus amigos assim de tantos anos, fico ainda mais contente com o que vocês estão contando aí pra gente. Eu posso contar uma passagenzinha para o senhor? Claro. O senhor talvez não lembre que eu também tentei usar a lente de contato para ficar um olho para longe, um olho para perto. Não disso, não. Pois é. Mas daí aconteceu assim, foi meu filho. Em um mês, eu tentando usar, e com grande dificuldade para tirar, não, mas para colocar eu tinha dificuldade. Em um mês, eu quebrei 2 vezes o retrovisor do meu carro, do lado direito, perdão. E daí eu falei, esse troço não serve para mim, eu não estou conseguindo, porque só a lente. Algumas pessoas têm dificuldade, outras pessoas se acostumam muito bem, né? É o que a gente falou antes, ou seja, as lentes de contato, elas não são brincadeira de internet, né? Ela precisa ser bem adaptada, e às vezes as pessoas não se adaptam bem, e aí a cirurgia passa a ser uma opção bem interessante. A médica que estava fazendo os testes comigo, que ela disse assim, talvez insistisse mais um pouco, o teu cérebro ainda não está entendendo muito bem. Eu falei, nem vai entender, eu não quero lente de contato, definitivamente. Entendi. E mulheres, né, diferente dos homens, tem umas atividades assim meio diferentes, né? Tira a sobrancelha, passa rímel e tal. Me conta isso é uma coisa que mudou, que não mudou? Como é que é hoje em dia, como é que era antes? Na verdade, antes não era, né? Quer dizer, quando chegou a presbiopia não era, porque como é que você vai enxergar de perto aqui, assim? Tem uns óculos hoje em dia até que você passa a lente para um lado, para o outro, assim, para poder se maquiar, tirar a sobrancelha e tal. Isso você não chegava a usar isso aí? Não descobri isso, não fui informada a respeito. E hoje em dia você consegue se maquiar tranquilo? Normal. Cortar, pôr fio na agulha. Pôr fio na agulha. Olha só. Mas daí tem que ter bastante luz para fazer isso. Verdade. Coordenação motora. Mas isso, né, desde, sei lá, quantos anos faz parte. A gente acaba aprendendo, mas não, com luz. Assim, o senhor falou em luz, é fato que à noite, eu leio assim, né, eu gosto de ler, então eu preciso de uma iluminação, eu tive que mudar um pouquinho a minha luz de cabeceira, mas nada que me dê desconforto, e só o fato de estar lendo sem óculos, né, é uma luz mais em cima, assim, que eu tento colocar.
Eu não abordei com você o que o Jean falou e acabei sendo displicente. Você gostava da parte visual de usar óculos para De leitura? jeito nenhum. Você não gostava disso, não. Ou seja, o teu visual com óculos de leitura, Por você... isso que eu falei, eu não nasci de óculos. Não, não. Entendi. Então teve também um apelo estético na sua cirurgia. Sim. Legal. É interessante, assim, eu acho que vocês ilustram bem alguns estudos que mostram, porque a cirurgia para retirar óculos não é nem uma cirurgia reparadora e nem uma cirurgia estética. Ela tem um pé em cada lado, né? E isso tem vários estudos mostrando que você ser dependente dos óculos que é o problema. Não é usar óculos, você está de óculos e está se sentindo bem, ou seja, a dependência dos óculos para poder sair de casa, para você poder dirigir, a dependência dos óculos para você poder viajar e ir lá em Roma poder, né, ter uma vida normal. Essa dependência que é o grande problema e é onde a gente, como médico, pode entrar e ajudar. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. Eu sei que não é fácil numa tarde assim de sexta-feira, chuvosa aqui em Curitiba, acabar vindo aqui ajudar a gente, mas eu acho que o pessoal que escutar a gente, que assistir a gente, vai gostar muito do que vocês falaram aqui. Então, abrir a palavra aí para vocês, o que vocês gostariam de falar mais para o nosso público. Fique à vontade, por favor. Alguma coisa a mais, gente? Espero que esse podcast tenha sido agregado conhecimento para as pessoas que estão vendo, e se você é capaz de fazer a cirurgia e pode fazer a cirurgia, eu recomendo muito, que é uma decisão que você não vai se arrepender. O medo é muito mais irracional e quando você faz ela, você vê assim, nossa, era uma coisa tão... o que eu estava imaginando seria tão pior, que a cirurgia em si é muito tranquila, você vê um monte de luz, são luzes muito bonitas, e você enxerga depois de umas 5 horas. Legal Então, o que você está falando. Muito bom. Eu recomendo, é uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida. E você, Elisa? Olha só, falam assim, mas quanto custa essa cirurgia? Tem amigos que me perguntam também e querem fazer. Mas será? No meu caso, será sim. Eu investi, eu não gastei dinheiro, eu investi na minha qualidade de vida. É muito diferente. Então, assim, eu recomendo, eu super recomendo. Incomoda fácil. Eu, no passado muito antigo, fui colocar aparelho já adulta, porque eu não estava satisfeita com a minha dentição. E agora, por que não melhorar a minha vida? É qualidade de vida, na verdade. Legal, muito legal. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou o Dr. Hamilton Moreira. Esse é o podcast Livre-se dos seus óculos com o Médicos de Olhos S.A. E muito obrigado pela audiência. Obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço.